Esse episódio tem uma novidade que é o apoio da SEI, Paixão por transformar a educação com tecnologia. Os negócios que deixaram de existir nos últimos tempos não foram aqueles que fizeram a coisa errada, mas aqueles que fizeram a mesma coisa certa durante muito tempo, trazendo aqui uma afirmação do grande Salib, um dos maiores expoentes em gestão. Realmente o trabalho, como a gente conhece hoje, está prestes a nunca mais existir. A gente está num novo mundo que exige da gente uma nova forma de trabalhar, de fazer gestão, de se relacionar, de aprender, de ensinar, com ondas, ciclos de inovação cada vez mais curtos e mais velozes. E para falar sobre inovação nesse podcast, nesse episódio do podcast Gestão do Ensino Superior, a gente tem a super honra, a felicidade de receber uma mente realmente diferenciada, que é o grande Janes Fidelis Tomelin, que está como VP da Vitro Educação, e o Janes, ele é formado em filosofia, é um gestor educador inquieto e dialógico, que é como ele gosta de se apresentar. Então, Janes, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Dani, é um prazer estar aqui nesse episódio, conversando sobre inovação, conversando sobre gestão do ensino superior, né? Somos todos muito apaixonados pelo tema e pelo desafio, né, de fazer educação de qualidade no Brasil, atendendo às expectativas e demandas, né, daqueles nossos estudantes em todos os cantos do país, desejosos, né, de um aprendizado que transforme a vida deles. Muito prazer, Dani, estar aqui contigo também. Janes, olha, a gente sabe da tua agenda sofisticada, então muitíssimo obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para a gente falar de um tema que é pauta quente já há muito tempo. Hoje inovar não é mais questão de escolha, é questão de premissa, de necessidade. E aí a gente tem uma combinação poderosa quando a gente fala da ótica da inovação, pelo Janes. A questão da filosofia com a inovação. Como que fica essa combinação poderosa, Janes? Nossa, que pergunta capiciosa e muito interessante. Olha só, a combinação filosofia, que é um conhecimento clássico, que é a arte de pensar, é o amor pelo saber, é a atenção ao cotidiano para decifrar, né, as subjetividades da composição histórico-cultural, do pensamento, do entendimento das ações humanas. Então, quando a gente olha nesse prisma, a tua provocação é muito boa, porque se a gente pensa, vamos pegar um pensamento aqui, me surge Sócrates na mente, vamos começar com ele. Quando ele diz assim, só sei que nada sei, certamente sei bem mais que aqueles que supõem saber alguma coisa e não sabem que nada sabem, ele já nos avisa de uma das premissas da inovação. Você se coloca dentro desses ciclos, né, contínuos, cada vez mais acelerados, de transformação. O que você sabia ontem, talvez não atende mais o hoje. Então, só sei que nada sei é o despertar todo dia para o entendimento de uma nova realidade, de algo que você precisa compreender, de algo que precisa decifrar, de algo que precisa da tua atenção, do teu olhar, de um olhar de distanciamento, um olhar filosófico sobre isso que está aí posto. É um olhar, porque o filósofo também é conhecido e nominado como aquele que vê estranheza na normalidade e que se desafia a pensar com afastamento e diferente sobre aquela mesma coisa. E como se desafiar todo dia nesse não saber para construir um novo saber. E talvez quando Sócrates avisa a gente, aquele que supõe saber alguma coisa, que acorda e diz, eu já domino, já entendo, já sei fazer, já sei como acontece, ele vai ser visto na normalidade. Ele não está filosofando, não está se desafiando, ele está no seu conforto. Então esse desconforto do não saber é o que pode sugerir para a gente aqui uma boa reflexão sobre inovar é não saber todo dia. Faz sentido, Dani?
Faz muito sentido, Janes. Eu acredito que a gente já começa aqui de um jeito diferente, de um jeito disruptivo, porque, primeiro, que inovação não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. Olha o que você trouxe. Eu acredito também que, se você não tem dúvidas do que está acontecendo, você não está entendendo o que está acontecendo. E se você tem certeza do caminho para onde você está indo, provavelmente você está indo para o caminho errado, porque eu acredito que a inovação, pegando carona no que você trouxe, essa jornada de dúvidas, de incerteza, da gente se arriscar, do novo, daquilo que a gente ainda não compreende como a gente gostaria, sensacional. O que significa, Janes, que a gente pensa muitas vezes que a inovação tem a ver com tecnologia, mas não é a máquina, é a mentalidade, na verdade é como se fosse inovar, é como se fosse um estilo de vida e uma filosofia de vida, correto, Janes? Correto? E você fez um bom gatilho, um bom gancho aqui para falar da dúvida como esse despertar. E eu classificaria, inclusive, que nesse processo de gestão para inovação, a gente se vê todo dia diante de uma dúvida, mas tem uma bifurcação. A dúvida imobilizante e a dúvida mobilizante. A inovação é uma dúvida mobilizante. Então esse é o limiar entre ficar congelado diante de tantas dúvidas, do não saber, do novo, do diferente, daquilo que é desconhecido, de não saber para a direção certa, absoluta e cartesiana do ponto final. E essa dúvida mobilizante é a dúvida que nos dá a condição de pensar o próximo passo, entender as evidências de tendências e conseguir organizar isso diante de pautas mais flexíveis. Às vezes a gente se cobra muito na gestão, no resultado e no absoluto certo. E às vezes um desencontro, um ruído, um problema, eles te revelam o horizonte que você não descobriria, não fosse esse tropeço que te fez olhar para outra direção. Janes, olha, o primeiro grande insight para o pessoal na jornada de inovação, no momento de inovar, na construção de uma cultura de inovação, ou até ali numa reunião que você está discutindo algo a ser inovado, cuidado com as certezas absolutas. E, Jane, tem uma questão que, assim, ela é muito interessante quando a gente sai do mercado de educação e a gente olha para outros mercados, porque como a gente aprende olhando outros mercados. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Uber, como que o Uber inovou? O Uber conectou quem tem carro e quem precisa se locomover. Quando a gente olha para o Airbnb inovou conectando quem tem imóveis com quem precisa se hospedar. No caso, por exemplo, do Mercado Livre, para trazer um terceiro exemplo, o Mercado Livre conectou quem quer vender e quem quer comprar. Mas quando a gente olha para esses três exemplos, e a gente poderia trazer vários outros, na verdade, essas marcas não inventaram esses negócios eles já estavam postos, eles já existiam, mas eles ofereceram essas soluções de uma maneira diferente. E aí, Janes, eu gosto sempre de pensar que inovação mesmo não é necessariamente a gente criar uma coisa nova, mas a gente oferecer alguma coisa que já existe, mas fazendo isso de uma maneira que as pessoas não esperam. E quando a gente olha para esses exemplos, Janes, inovação tem mais a ver com criatividade ou tem mais a ver com uma postura totalmente focada em atender as necessidades das pessoas? É fato. E eu acho que você toca num elemento que eu gostei aqui e vou sublinhar, né? Quando você consegue olhar por outro prisma, né? Então, quando o Uber conheceu, tem lá um pouco da narrativa, né? Que o fundador estava em Nova York de madrugada, chovendo, se viu na chuva e olhou para o celular e teria tido insight, né? Tem esse mito da criação criativa diante de uma situação que o desafiava ali e que ele se viu como cliente. Então, um insight aqui. O que ele se viu ali? Ele se viu como cliente. Então, para nós que fazemos gestão na área da educação, o exercício é nos vermos como estudantes. E sabe, quando a gente faz esse outro prisma, a gente descobre algo interessante, o outro olhar.
Nós olhamos muito na gestão da educação, o nosso primeiro olhar histórico do processo de composição da universidade é ensino, né? E nessa provocação do olhar-se no lugar do estudante, a gente passa a ver a aprendizagem. E mudando só esse simples prisma, mais do que estar atento a uma gestão para o ensino, é estar atento a uma gestão para a aprendizagem. Eu acho que essa é a grande sacada que as novas tecnologias estão nos auxiliando a implantar soluções que consigam fazer a mediação dessa vontade de aprender, porque nem sempre a gente quer alguém que ensine. A vontade de aprender está intimamente ligada à curiosidade, à vontade de desvelar uma realidade. Né, Dani? Muito legal, Janes. E tem uma das perguntas que a gente selecionou, seria assim, Janes, qual foi ou qual é a maior inovação que a educação superior fez nos últimos tempos na tua ótica? E eu acredito que você já começou, já deu um teaser dessa resposta, que eu acredito que essa inovação da gente mudar do foco do ensino, porque o que é o ensino, né? O foco do ensino é muito naquele que está ensinando. E o que é o foco da aprendizagem? O meu foco não é para quem está ensinando, é quem está aprendendo. E isso muda absolutamente tudo. E aí, Janes, já imaginou, por exemplo, se as instituições elas pudessem cobrar as suas mensalidades não com base no que as instituições ou os professores estão ensinando, mas com base naquilo que os estudantes verdadeiramente estão aprendendo? É isso. E aí a segunda pergunta que a gente faria ainda, acrescentaria e o que é aprender? E eu quero aprender o quê? E eu quero aprender para quê? Essas são as perguntas que o estudante tem lá resolvido. Muitas vezes quem ensina não tem essas respostas sobre esse outro prisma. Sabe, é interessante, esse nosso diálogo vai trazendo algumas lembranças e referências. Me ocorreu agora que Leonardo da Vinci, atribui-se a ele é um criador, inventor, super criativo, inovador, não é? E ele aprendeu muitas coisas, e não porque ensinaram, mas porque ele, além das habilidades e competências dele, ele tinha uma vontade de descobrir e inventar. Então essa vontade, essa curiosidade, uma vez organizada, não, ninguém segura. Mas tem uma outra coisa que me fez lembrar. Leonardo da Vinci, além de todas as criações dele, da pintura tão famosa Mona Lisa, da Balestra e outras grandes criações dele, ele é atribuído a ele a criação do primeiro currículo vitae. Ele, lá muito jovem ainda, queria trabalhar em Milão, com o príncipe de Milão. E ele fez uma carta se apresentando para o príncipe de Milão, dizendo do interesse dele em trabalhar com o príncipe, e a narrativa que ele fez não foi sobre as coisas que ele já tinha feito, daquilo que ele viveu no passado, não foi sobre a experiência dele. Ele fez uma narrativa sobre as competências que ele tinha para atender. Se você precisar ter uma solução para sua estrutura de guerra, nas trincheiras, eu desenvolverei escadas que protegerão das tochas de incêndio. Se tiverem as trincheiras cheias de água, eu saberei desenvolver uma solução para drenar, e assim por diante. Eu vou contando várias coisas daquele contexto social, né? Você está vendo que é de guerra, conflito e tal, e ele se predispunha a ser inventor e um solucionador de problemas. Eu volto para a pergunta. O que é para aprender? Aprender a descobrir e revelar e desenvolver competências. Para quê? Para solucionar problemas. Então, e a inovação, você perguntou ali, né? O que é uma grande inovação que eu tenho vivido? Eu costumo dizer que essa inovação que a gente tem vivido é antes metodológica e depois tecnológica. É isso. Essa inversão que eu faria. E Janes, você
comentou sobre o Da Vinci, ele fala uma frase assim estupenda, que uma pessoa, para ser muito boa naquilo que ela faz, para ser simples naquilo que ela faz, ela precisa ser muito boa, porque a simplicidade é o último grau da sofisticação. O que me leva a acreditar que inovar mesmo é ser simples, que inovar, na verdade, é a gente fazer o óbvio. E dentro dessa linha de fazer o óbvio, tem uma situação que eu fico pensando assim, sempre tentando compreender o passado, né, para a gente construir esse futuro. Ford, por exemplo, Jane, se ele perguntasse para as pessoas, né, qual é o transporte que as pessoas desejavam na época, muito provável que as pessoas iriam dizer que elas queriam uma carroça mais rápida. E muitas vezes, no momento de inovar, de fazer alguma coisa diferente, a gente pergunta para os estudantes aquilo que eles querem, mas a gente também precisa considerar o pressuposto que nem sempre o nosso cliente sabe o que ele quer ou o que é melhor para ele. Então, nesse caminho para a gente inovar na educação, o que você recomendaria? Muita pesquisa ou a questão de testa rápido, corrige rápido? Qual é o caminho adequado, Janes? Legal, Dani. Excelente, excelente. Olha só, eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Porque um pensamento de Leonardo da Vinci é dalla mente alla mane, da mente às mãos, né? Ou decifrar também saber e saber fazer, a competência, de novo, né? Bom, então se eu falei do prisma, colocar-se no prisma do estudante, você traz o exemplo de que muitas vezes tentar perguntar para o estudante o que ele quer e precisa, talvez não tenha todas as respostas de como fazer. Steve Jobs tem algo parecido, né? Se eu perguntasse para as pessoas que tipo de celular elas queriam, elas diriam que queriam botões, né? E ele fez um celular sem botão nenhum, uma tela touch. Agora, tratando-se de educação, primeiro elemento, eu falei que a revolução antes vem da metodologia, depois da tecnologia. Ter metodologia, métodos rodos, é saber direção, né? Saber o caminho ou decifrar um início e ter um ponto de partida. Eu acho que esse é um primeiro elemento. E aí eu resgataria, né, o próprio Paulo Freire. Quais são os conhecimentos prévios? E isso a gente precisa exercitar cada vez mais. Identificar como esse estudante está chegando. Depois, para onde ele está indo? Né? Qual é a jornada que ele quer fazer? Quais são os sonhos, vontades, desafios, conquistas, contexto social? E aqui sim tem um elemento também que eu queria trazer, que nessa jornada do aprender, eu acrescentaria um Learning Analytics. Não só BI com dados e dashboards, mas um Learning Analytics capaz de decifrar os dados que revelam comportamentos, que revelam perfis, que revela como o estudante aprende. São os dados da aprendizagem, e não só os dados de matrícula, acessou, não acessou, fez, não fez, esteve presente, não esteve presente. Isso são dados duros, crus, talvez não digam muito. Learning Analytics, então, é quando eu consigo fazer a triangulação de variáveis que vão revelar uma oportunidade. E o terceiro elemento é as ideias da mente alemã precisam ser transferidas, precisam ser feitas, porque uma boa ideia só vai ser de fato boa se testada, se movimentada e com resultados. E disso, até de novo, no erro, você vai ter oportunidades de calibrar uma direção. E Janes, para a gente complementar a questão, qual foi a maior inovação que a educação fez até hoje na tua visão? O que você traria? Olha, eu traria que a perspectiva de aprendizagem nunca esteve tão viável como nós temos hoje. E esta característica me leva ao termo personalização do processo de aprendizagem. Hoje nós temos ferramenta para que o estudante se entenda um pouco melhor, né? De novo, vamos de Sócrates, já que despertamos ele, né, do que estava escrito no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então, é trazer na perspectiva da aprendizagem um conheça a ti mesmo,
saiba como você aprende, quais são as suas competências de aprender, além de, saiba quais competências você precisa desenvolver para atender uma demanda profissional, saiba quais são as competências socioemocionais que você desenvolveu ao longo da vida e como você pode potencializá-la. E, enquanto instituições de ensino, a gestão para uma aprendizagem personalizada, com todo o aparato de tecnologia, hoje o estudante não tem só um feedback de nota, ele tem um feedback das competências que podem ser diagnosticadas, ele consegue se enxergar no movimento de desenvolvimento, ele consegue saber em que momento ele está. Isto é possível hoje, né? Eu acho que essa é a grande revolução, que nos permitiu sair do prisma só do ensino, né? E você será testado, te dou uma nota, algum retorno sobre a nota e um diploma. Não é só isso, não é disso que se trata. Hoje nós temos uma grande revolução de olhar para a aprendizagem e deixá-la personalizada. E eu diria ainda aqui, para terminar esse quadro aqui, é que é diferente de adaptativa, né? Então eu dou um grau a mais para o personalizado no conceito que eu estou construindo com você aqui. Adaptativa é quando eu percebo uma tendência de consumo e eu posso disso adaptar as ferramentas e ter multimeios e recursos para ele fazer um caminho daquilo que ele gosta mais. Seria um exemplo mais simples, né, de adaptação. Personalizada é quando está identificado para a pessoa, mas não só porque vai estar o seu nome, uma frase com contexto que tem o seu nome te citando, ou só porque é dialógico o processo, ou só porque o professor me chama pelo nome. Não. Personalizado é porque dá a oportunidade do autoconhecimento e autodesenvolvimento, dá oportunidade para o estudante, ao invés de eu ter um algoritmo que se adapta e decide por você, eu te dou as ferramentas, enquanto estudante, que aprende a fazer as melhores escolhas para te levar para o caminho que você deseja trilhar. Olha, excelente, Janes. E aí, eu te trago uma próxima pergunta que é a seguinte: inovar e errar andam juntos. Se você quer inovar, realmente você precisa se propor a se arriscar, a errar. E quem paga essa conta do erro? Essa é uma boa pergunta, né? Quem paga a conta do erro? E qual é essa conta, né? Então, evidentemente que tem níveis de impacto e não pode ter irresponsabilidades. É um erro medido, não pode ser um erro desorganizado. É um erro dentro de um propósito, talvez não te leve ao horizonte que você queria, mas te despertou para um outro caminho. E isso vai ser bom para o estudante, para o professor, para a instituição, que são oportunidades de reposicionamento e aprendizado nisso. E quantos casos a gente tem, né? Desde o post-it da 3M, que antes do post-it era uma cola que deu errado, mas que manifestou uma aderência de cola e solta, e do erro se transformou numa nova solução tão conhecida hoje, muito usada, né, por nós professores e nos escritórios, né, por gestores e tal, porque são pequenos lembretes e tal, e você tem uma inovação acontecendo ali. Então eu diria que, inclusive no erro, mas estar aberto para esse erro e saber medir o impacto na vida das pessoas, isso é importantíssimo, né? Agora, não havendo impacto que degride, que prejudique, né, que tenha qualquer raspão nos elementos da ética, daquilo que é desejoso e justo, estando guardado este quadrante intocável, ele é uma oportunidade de ganho para todos que estiverem envolvidos no erro, desde que preparados para decifrar. Por isso eu digo até que eu lembro do meu avô nesse momento aqui. Ele era um grande observador, e por ser um grande observador das coisas que aconteciam, que davam certo ou errado, ele decifrava aquelas oportunidades e criava narrativas. E ele só tinha a 4ª série, mas se tornou um idoso já falecido, né, há algum tempo, mas uma lembrança muito viva do quanto ele sabia decifrar a observação e tornou-se sábio fazendo essa tradução da vida. Então, esse caminho, quando a gente também, até no exercício da paternidade, da maternidade, se a gente quer proteger demais o nosso filho de qualquer erro, ele não aprende.
E você deve estar lembrando da metáfora, né, da borboleta, né, que da larva, ela precisa ter o esforço para sair do casulo, e seria esse erro, né, essa dificuldade, e é isso que também nos faz aprender, e talvez a melhor e mais efetiva aprendizagem, que é o esforço de entender aquilo que pode parecer um desafio, mas é justamente aquilo que te torna mais forte. E sabe, Janes, a importância também da gente trazer a perspectiva do erro, não o erro pelo erro, mas a perspectiva da oportunidade. E eu sempre digo, se você quer ser um negócio, uma instituição inovadora, cadê o pedaço do teu orçamento que você destina para as pessoas errarem no bom sentido, no sentido de experimentarem novas formas de fazer alguma coisa melhor. Então, fica aí esse insight também, que se você não tem um orçamento destinado para experimento, e se você não olha esse pedaço do teu orçamento como investimento, mas sim como custo, muito provável também que essa conta da inovação não vai fechar. E aí, Jane, entrando nessa linha de construção, inclusive de orçamento, de investimentos para inovação, por que dentro de uma instituição, e não é só de uma instituição, de um negócio, por que é tão difícil inovar, Janes? Boa. E eu vou resgatar esse elemento. Além do orçamento, a cultura, né, dessa abertura para poder errar e não se sentir reprimido, repreendido por um não resultado tão lógico e tão aqui e agora, né? Então é ter a cultura dos resultados de médio e longo prazo, porque também tem essa coisa do imediatismo às vezes, né? O mundo está muito acelerado, então eu preciso para amanhã uma solução. Mas essa solução para o amanhã, aí eu já tenho talvez uma condição de erro, por não ter ponderado, por não ter, né, considerado os caminhos mais efetivos do objetivo. Por isso que eu coloquei metodologia antes de tecnologia. Instituições de ensino que não têm uma boa identidade pedagógica, uma boa metodologia definida, um bom ecossistema de aprendizagem organizado, parametrizado, orientado, com formação e desenvolvimento de professores, né, é provável que as tomadas de decisão para a inovação serão prejudicadas. E aí vem aquilo, não deu porque teve resistência. Não, não foi. A resistência, muitas vezes, é a falta de comunicação. Então, quando a gente fala de orçamento, é o orçamento para a cultura institucional, é o orçamento para um ambiente em que eu tenho espaço para errar e aprender com o erro sem ser reprimido, ou sem ser demitido até, né? E ainda os valores, né, destinados para o enfrentamento dessas oportunidades, e inclusive para mitigação imediata de alguma descoberta ou erro, né, porque às vezes sim, no meio do caminho de uma inovação, você faz descobertas mais potentes do que na largada você tinha como referência, né? E quando a gente fala de inovação, Janes, é comum a gente usar os termos motor 1 e motor 2. Então, o motor 1 seria a gente manter tudo o que está acontecendo, a operação rodando, e o motor 2 seria essa linha dos experimentos, a linha da pesquisa. A minha pergunta é possível a gente manter esse motor 2 junto ali com a mesma estrutura do motor 1? Quando a gente olha, por exemplo, para outros segmentos, a gente tem o exemplo do Magalu, né? O Magalu é como se fosse esse motor 2 no Magazine Luiza, mas que tem toda uma estrutura própria, enfim, tem toda ali os seus recursos para caminhar de maneira não independente, mas de maneira interdependente. Como que você vê essa relação de motor 1, motor 2? Legal. E aí me ocorre trazer a associação também de que inovação tem o caminho que é da incremental e a disrupção, né? Então, um motor 1, ele carece de incrementos, então muitas vezes você tem já uma estrutura, uma operação, uma cultura, uma história, mas que você sabe que ser motor 1 pode ficar mais efetivo, mais produtivo e melhor, e você pode inovar no motor 1. Porque também, às vezes, carregar todo o esforço no motor 2, que é na disrupção, muitas vezes, né? E você esquece o motor 1 começa a dar sinais de colapso, e ele teria uma sobrevida
se tivesse incremento, se tivesse manutenção, se tivesse um olhar das melhorias contínuas. Então, e aí a sua pergunta é muito boa, porque eu acho que é o dilema de todas as instituições. Cria um departamento separado, estruturado, focado na inovação, descolado das dores e calores do cotidiano, deixa o motor 1 rodando, as pessoas ali atentas, fazendo as melhorias que precisam, e um orçamento descolado que não concorre com outras demandas para isto acelerar. Então, tem cases que isto deu certo. A pergunta seria, como você vê isto? Eu acredito muito de que, embora tenham pessoas geniosas e que são capazes de, sozinhas, ou num pequeno grupo, ou num departamento descolado do cotidiano, fazerem grandes revoluções, tem cases e cases. No que eu acredito, gosto de ver o movimento, quando nasce uma abordagem de criação de um ambiente colaborativo para a gente ter a riqueza das mentes todas criativas que conseguem conversar com esse cotidiano com o motor 1 e sabendo e conhecendo as estruturas do motor 1, elas têm insights para pensar também o motor 2. E que se elas tivessem oportunidade, aquelas coisas também da empresa, que muitas vezes o colaborador, né, que se chama, né, que se diz de chão de fábrica, às vezes tem insights, né, de mudança em melhoria tão poderosos quanto uma equipe descolada para pensar soluções. Então, acho que as coisas conversam aqui, mas um coletivo criativo, colaborativo, me dá bastante entusiasmo de ver acontecer, porque aí você tem a cultura na empresa distribuída, né? E uma coisa importante é a gente lembrar e reforçar, Janes, que o jogo está mais sofisticado, né? Então, o nosso podcast é direcionado para mantenedores de instituições de ensino superior, tomadores de decisão, e a gente precisa reforçar que nesse jogo mais sofisticado não é você manter a tua atenção no motor 1 ou você manter a tua atenção no motor 2, é você combinar as duas coisas e fazer isso ao mesmo tempo, porque o jogo mais sofisticado não é o jogo do ou, mas é o jogo do fazer essas duas coisas. E, Janes, uma coisa que me chama muita atenção é da onde vem a inovação. Então, quando a gente pega, por exemplo, os exemplos do Uber, do Airbnb, mesmo do Mercado Livre, né? Quem revolucionou esse mercado da mobilidade, olhando para a questão do táxi, né, não foi um taxista. Então, é muito comum a gente perceber que a inovação e disrupção, ela não vem de dentro para dentro, é sempre um outro segmento que inova um outro segmento, alguém de uma outra área que não tem nada a ver com aquela área que acaba fazendo a inovação. E quando a gente olha para a educação, como que você vê isso? A grande disrupção da educação vai vir de dentro ou na verdade, de um lugar onde a gente nem imagina? Bom ponto. É quase assim uma bola de cristal de como é que vai ser esse futuro, mas é bem instigante, bem pertinente esse questionamento, porque para quem está na gestão, olha para esse horizonte dos movimentos, né? E você se pergunta de onde vai vir, e como é que acontece, como é que eu capturo uma ideia genial, né? Então, acho que, primeiro, acho que você trouxe aqui alguns elementos, e até nos exemplos que a gente trouxe, tem um quê de aleatório. As coisas nem sempre são tão sistemáticas e construídas de uma forma estruturada, pronta, num project. Vai ter o project cujo resultado final, lá, a última linha, é a inovação acontecendo. Não é tão linear. E esse aleatório que eu sugiro é que pode surgir de qualquer ponto de contato que a gente tem dentro das nossas instituições. É da atendente, é da faxineira, né? É do professor, do tutor, do coordenador, do gestor. A inovação, ela não está tão pronta e sistematizada. Ela pode estar aleatória, ela pode ter uma semente que pode se revelar em algo muito maior, e ela sim, depois precisa desse organizado. E talvez o antes é organizar essa cultura, esse desenvolvimento, em que as pessoas consigam estar estimuladas a pensar fora da caixinha.
E aí esse ambiente é que traz a oportunidade. E aí ele pode ser um pouco aleatório, pode vir de qualquer lugar, né? E depois, de novo, organiza-se para efetivar, vira um projeto, né? Jane, a gente já está quase caminhando aqui para as interações finais desse podcast e eu gostaria de lembrar que esse conteúdo aqui ele pode ser acessado nos canais oficiais da revista, pelo YouTube e também pelo Spotify. Também convidar todo mundo que vai conferir esse episódio para também acompanhar o site, acompanhar todos os canais da revista, seja LinkedIn, Instagram também, para ter aí acesso às principais notícias sobre o nosso setor. E agora eu queria te trazer uma pergunta, que é qual o risco, olhando para tudo que está acontecendo na educação, qual é o risco de não inovar? É a estagnação, cujo resultado, né, é ver, e é triste, e assim, porque eu estou imaginando e vendo instituições que param no tempo e vão ficando obsoletas, né, porque não atendem à expectativa do estudante, à expectativa do mercado, porque não se atualizaram, porque não se desenvolveram. Isso acontece com pessoas e com instituições. Então, esse recado vai para mim, para você que está nos ouvindo, para a instituição que a gente está trabalhando e gerindo, em que, se não houver movimento, a água parada se torna insalubre. Então, é importante o movimento, é importante essa inquietação. A gente começou essa conversa falando que inovação é inquietação. Então, acho que trazer a cultura do erro, trazer a cultura da inquietação, trazer e passar a mensagem do vamos mudar, ou trazer a mensagem do sempre foi assim e por isso deu certo, já não é uma mensagem tão boa. Sempre foi assim e deu certo até aqui, mas o que a gente fez lá atrás de diferente que nos trouxe, e o que a gente vai fazer agora que vai nos levar. Então, é essa motivação que tem que partir do líder. Se o líder for aquietado, intimidado, ou não tem essa garra de estimular o novo, ele inibe a cultura do todo. Então, todas as lideranças precisam pensar em estarem muito ativas, atentas, e desafiar suas equipes, e dar visibilidade, porque as pessoas percebem que quando se dá importância a uma pauta, é dela que elas vão se apegar também para mostrar o seu trabalho. E sabe uma coisa que assim, um insight que me vem enquanto eu te ouço, que realmente as grandes inovações, elas surgiram de grandes perguntas. Como que a gente oferece transporte sem a carroça, a inovação do carro? Como a gente oferece mobilidade sem o táxi, a inovação do Uber? Como a gente oferece a questão da hotelaria, da hospedagem, sem as famosas imobiliárias ou as agências de viagens? Como a gente oferece educação, aprendizagem, sem necessariamente as famosas salas de aula, sem necessariamente o rigor do diploma, o poder das perguntas. E aí, Janes, eu me arrisco aqui a deixar um pensamento, já que a gente falou de Sócrates, que tem a metodologia socrática, e você que é filósofo, me corrija aí em qualquer coisa que eu errar aqui, mas Sócrates, ele era filho, né, de uma parteira, e aí ele ficava observando a sua mãe fazer os partos das crianças, e aí naquele pensamento inocente de criança, ele falava assim, nossa, a minha mãe, ela não dá a luz, minha mãe, ela não faz o filho nascer, né, ela simplesmente dá a luz à criança, porque a criança já está dentro da mãe. E aí Sócrates, na sua metodologia de professor, ele sempre respondia uma pergunta com uma outra pergunta, porque ele acreditava que assim como a criança já estava lá dentro e a mãe deles, ela só dava luz à criança, ele também acreditava que a resposta já estava dentro do estudante, ele só precisava estimular que essa resposta viesse à tona. Então, em épocas de chat GPT, acredito que a maior disrupção é a seguinte: a gente transitar de instituições muito boas em dar respostas para a gente se tornar instituições extraordinárias em fazer novas perguntas. E nessa linha, Janes, se você fosse criar uma instituição do zero, como seria? Muito bom. Primeiro que legal, assim, a metáfora que você trouxe, né? Até a palavra ali é maiêutica, né?
trazer a luz, né? E então, essa maiêutica do novo. E a maiêutica dentro, e aí eu acho que esse episódio aqui poderia até se chamar de gestão socrática da educação para a Muito bom, inovação. muito bom. Então, ele fala da dialética socrática, que todo mundo aqui leu, mas já que a gente está fazendo esses ganchos, né, para nos ajudar a pensar, a dialética previa ironia e maiêutica, né? O primeiro estágio é pega o teu entendimento, questiona ele até chegar a admitir sua ignorância sobre o assunto, que então você estará pronto para a maiêutica e com novas perguntas, novas dúvidas, você conseguirá trazer à luz uma nova ideia. Então, trazendo isso para a gestão do ensino superior, para a gestão de instituições de educação, eu acho que o questionamento que a gente faz é, para daí pensar esse novo, fazer a maiêutica da nova instituição, é como a gente desconstrói isso que está aqui. Como é que eu faço para substituir isso que está aqui? E se eu considerar que tudo que nós fazemos poderia ser diferente e que deveríamos dar uma nova direção para o todo. E aí, para mim, quando eu olho para o horizonte, eu acho que essa educação transformada, diferente se eu fosse fazer uma instituição do zero, começando agora. Olha que pergunta potente, uma pergunta de milhões, bilhões, né? Primeiro, foco total na aprendizagem. Segundo, um despertar para a curiosidade em todos os processos educativos. Nada de objetivos de ensino, só desafios para aprender a solucionar problemas. E provavelmente eu faria uma estruturação da jornada do estudante para ele ir descobrindo e se potencializando, para se tornar, né, primeiro, alguém que saiba identificar problemas, que saiba questionar estruturas, e organiza essa primeira elemento que a gente trouxe aqui, lá do início da filosofia, capacidade de questionar o todo. Então, eu faria uma estrutura metodológica em que esse estudante, nos primeiros momentos universitários, ativaria a capacidade de duvidar. Segundo momento, seria o de construção, de buscar caminhos para prototipar e experimentar. Faria estruturas curriculares e que num próximo estágio ele ainda teria a oportunidade de solucionar problemas de situações reais. Caminharia para um currículo que ativaria ele para agir, um convite para a ação, em que ele teria que desenvolver o novo, e aí ele sai de uma jornada de construção de competências nas várias áreas do saber, mas ativando a capacidade de aprender com as situações reais. Excelente, Janes. E aí fala pra gente, por que fazer faculdade? Muito bom. Primeiro, porque ao fazer faculdade, a gente ativa um horizonte, uma caminhada, é um momento de exercício de leituras e estudos mais especializado, a gente consegue se conectar com o mundo de trabalho, começa a descobrir e conhecer teorias, oportunidades de conhecimento e estruturação da própria jornada de desvelar. Eu acho que a melhor experiência que a gente pode viver no mundo do conhecimento é a própria descoberta. Fazer faculdade é viver a universidade da descoberta. Janes, como é que você aprende? Você pode deixar aqui para nós uma sugestão de livro, de TED Talks, alguma vivência? Legal. Olha, um livro, 2041, né? Eu acho que é um livro que ativa bastante do Li, né? O nome chinês agora me foge, mas ele traz depois também sobre inteligência artificial. E sabe, Dani, me fez lembrar que ele conta um pouco o case da China, porque a China sempre foi vista como um país que copiou, pirateou e tal, e ele conta essa história porque ele é chinês, né? Ele é acadêmico, ele foi um dos grandes executivos do Google na China, da Microsoft, é um cara super antenado na inovação. E ele, falando desse case, me fez conectar com um exemplo que, naquelas visitas às universidades de Portugal, eu tive um insight lá.
em que, numa das instituições que a gente visitou, substituiu todas as estruturas de bibliografias de livros por artigos científicos e ativou todos os estudantes numa metodologia de investigação. E quando eu olho para esse case do livro Inteligência Artificial e do 2041, que conta um pouco da história da inovação na China, a grande virada de chave foi quando as universidades passaram a consumir os artigos científicos do Vale do Silício, começaram a aprender a publicar, piratearam a ciência no sentido de descobriram a metodologia de como se faz a ciência, ativaram a capacidade investigativa e inovadora, e num dos maiores fóruns internacionais de inovação que acontecia e acontece anualmente, que tinha uma participação mínima de chineses publicando, né, nas últimas edições, eles tiveram que mudar o calendário, porque era o calendário gregoriano que batia com o calendário chinês na virada de ano do calendário chinês. E a representação de publicações era mais de metade, 50% ou mais das publicações do Congresso de Inovação dependiam dos pesquisadores da China, e eles tiveram que mudar a data do evento mundial em nome dessa circunstância do calendário chinês. Então, a grande virada de chave da China foi aí um país que copiou, um país que, né, procurava decifrar como resolver, para um país que começou a inventar e hoje se destaca e cola, se não está na frente, está páreo a páreo com o Vale do Silício, nas inovações e soluções que vem trazendo. Então, dentro da educação, eu acho que esse é um elemento interessante de indicar essa leitura para você ver esse insight e pensar a nossa gestão nesse processo também. Ai, meu Deus, já vou adquirir. Olha, eu confesso para você que é a segunda mente brilhante que faz a indicação desse livro. Vou fazer a compra. Janes, onde a gente te acha? Opa, o perfil do LinkedIn, você me encontra lá como Janes Fidelis Tomelin, né? Ali publico algumas coisas curiosas sobre frequência de Fibonacci da aprendizagem, fluxograma das demandas de solução de problemas, infográficos sobre como conduzir reuniões, 3 tipos de reuniões, coisas desse gênero, curtinhas, bem divertidas, onde eu compartilho algum conhecimento da minha observação sobre as dúvidas que tenho e das tentativas de erro e acerto na jornada de gestor, de educador, de professor apaixonado por fazer a educação dar certo na vida das pessoas. Amém, Janes. Olha, muitíssimo obrigada por essa participação incrível para a gente falar desse tema. Mais uma vez, que não é um tema novo, mas é algo necessário. É a palavra de ordem: mudar é preciso, inovar é preciso. Então, muitíssimo obrigada. Que honra te ter aqui. Que seja a primeira, viu, Janes, de muitas oportunidades. E uma mensagem final para nós sobre esse tema. Muito bom. Eu acho que na bifurcação das escolhas nos desencontramos, mas na convergência dos ideais nos encontramos. A gente está vivendo bifurcações da área da educação e que nos apresentam caminhos diferentes, mas tem uma convergência de propósito, que é isso que nos traz aqui, em que a gente troca, compartilha, conversa, aprende com o outro. É nessa convergência do propósito que a gente vai fazer, que faremos juntos uma educação inovadora para esse país que tão carece desse desenvolvimento social. E em épocas onde tudo muda com uma velocidade muito grande, a gente também não pode esquecer que muitas vezes fazer o simples bem feito é a maior inovação, é a maior disrupção que o nosso estudante espera da gente. Então, Janes, muitíssimo obrigada, assim, um abraço muito carinhoso para toda a tua comunidade da Vitro, que você continue fazendo, promovendo, estimulando essa educação que a gente tanto acredita, que a gente tanto quer ver e tanto quer oferecer e experimentar. E é importante a gente sempre lembrar que as inovações, elas sempre fizeram parte da humanidade, mas o que mudou nesse momento de mundo?
a velocidade e a profundidade com que as inovações estão acontecendo, sempre na lógica de que aquilo que trouxe a gente até aqui não vai garantir o nosso sucesso daqui em diante. Então, é super importante a gente fazer diferente, mudar é preciso, mudar é bom, inovar é preciso. O Janes diz que filosofar é pensar e fazer. Então, vai lá e faz o que precisa ser feito e que esse episódio definitivamente possa te ajudar nessa jornada. Essa é uma produção exclusiva da revista Ensino Superior, que há 25 anos tem o compromisso de fazer a maior e melhor cobertura de notícias da educação superior do Brasil, e agora com uma novidade que essa produção conta com o apoio da SEI, Paixão em Transformar a Educação com Tecnologia. Esse episódio pode ser conferido nos canais oficiais da revista pelo YouTube e o Spotify, e acreditamos que produzir conteúdo de relevância é uma das formas de mudar o mundo para melhor. Então, compartilhe esse episódio com o maior número possível de pessoas e até a próxima!